YouTube, eu sou o Lucas Magalhães, esse é o canal Magazord. Aqui tem vídeo toda segunda-feira, seja bem-vindo a mais um. Então galera, há alguns meses eu comecei a querer fazer um experimento de passar 21 dias, 21 foi um número totalmente aleatório que eu inventei, sem comer nada de origem animal e sem usar nenhum tipo de droga. Passar um tempo bem clean, bem good vibe, sabe? Eu tinha vários motivos pra fazer isso. O primeiro e maior de todos, inicialmente, é que eu fui uma criança muito fresca com alimentação. Eu não comia nada. E embora de uns anos pra cá eu tenha vindo desconstruindo essas coisas e tal, e começando a me livrar do paladar infantil, eu ainda tinha muito, e eu achei que essa experiência de não comer carne, nem leite, nem ovo, nem nada de origem animal ia me ajudar. Outro motivo muito forte era o de purificação. Eu queria ver o que é que ia acontecer no meu corpo fazendo isso. E essa época também coincidiu de ser uma época onde eu comecei a me reconectar com minha espiritualidade. Pra quem não sabe, eu passei boa parte da minha vida na igreja, inclusive vai aparecer aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre isso. E essa conexão espiritual não tem nada a ver com nenhuma doutrina, nada a ver com nenhuma religião. Eu comecei a fazer isso de forma totalmente particular. Eu comecei a sentir o universo, o que o universo tinha pra me dizer e simplesmente me conectar com tudo que existe, porque eu acredito que tudo é uma coisa só e tudo faz parte de um todo. E eu comecei a estudar uma coisa chamada Reiki, fiz um curso e tal. Então fazia sentido que naquele momento eu não comesse carne. Aí eu comecei essa experiência. Inicialmente eu não pretendia de forma alguma virar vegetariano, nem vegano, nem nada assim. Inclusive um dos maiores hobbies da minha vida ainda é frescar dos meus amigos que são vegetarianos, porque tirar onda de vegetariano é maravilhoso. Eu amo quem faz piada comigo sobre isso, quando não é aquelas piadas velha bosta de quer um pedacinho desse pastel de carne. E eu comecei esse experimento e não foi tão difícil quanto eu esperava, sabe? Os primeiros dias foram os piores, mas com o tempo eu me acostumei. Eu comecei a, inclusive, me aventurar na cozinha, fazer um bocado de prato legal e comer um monte de coisa que eu nem sonhava em comer e começar a achar um bocado de coisa gostosa. É interessante que quando a gente tem carne no prato, ela é o protagonista. Então a gente meio que termina sem sentir de verdade o sabor e o que é todas as outras coisas. E às vezes todas as outras coisas nem são tantas, são só um acompanhamentozinho pra carne, sabe? E foi massa que eu comecei a sentir realmente o sabor dos alimentos de forma mais intensa. Descobri que eu amava um monte de coisa que eu não sabia que eu gostava. Coisas até que eu já tinha comido, mas eu não tinha notado que eu gostava tanto daquilo, porque sempre tinha um pedaço de carne. E eu acho que em uma semana, mais ou menos, eu já não sentia nenhuma falta de carne no meu prato. Eu sofri bastante pela questão do queijo. O queijo me fez falta. Ovo me fez falta. Não pelo ovo, pelo comer o ovo, nem pelas coisas de ovo, mas pela praticidade que muitas coisas com ovo tem. Eu tô aqui apressado, eu posso fazer uma crepioca, tá entendendo? Então foi mais isso, mas ademais foi uma experiência muito fácil. E durante esse experimento, que foi mais do que uma jornada alimentícia, uma jornada de autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu me sentia muito melhor. Não tô falando do meu corpo, eu acho que meu corpo sofreu um pouco com a adaptação, eu me sentia um pouco fraco, me sentia um pouco doente no começo, apesar de que eu estava tendo uma alimentação muito melhor do que eu estava tendo antes. Eu, como uma pessoa extremamente ansiosa e uma pessoa que noia com qualquer coisa, comecei a notar que durante esses 21 dias eu não tinha tido pensamentos ruins. E eu estava muito, 90% menos ansioso. E é interessante que a gente não costuma associar essa coisa do estado mental e de saúde mental ao consumo de alimentos que a gente tem. Principalmente ao consumo de carne, porque é algo muito naturalizado na sociedade. Eu não sou contra o consumo de carne. Eu acho sim que o ser humano foi feito para comer carne. É lógico que o ser humano foi feito para comer carne. Mas eu não acho que a gente foi feito para ter uma indústria de carne que disponibiliza quilos e quilos para um consumo diário e excessivo de proteína animal. Se é para ir pela coisa do a gente foi feito, nossos ancestrais caçavam um bicho e comiam. Não tô dizendo que a gente tem que matar o bicho, só que quando você tem que matar um bicho para comer, você naturalmente vai comer menos carne, porque você tem que caçar um bicho. Não é assim não, vou caçar ali aquela vaca que tá ali, não é assim. Então eu acho sim que a gente foi feito para comer carne, mas não acho que a gente foi feito para comer carne do jeito que a gente come. E durante esses 21 dias eu me sentia tão bem que eu não quis voltar a comer carne, sabe? Depois que esse período acabou, eu comi carne algumas vezes. Na verdade, eu como carne às vezes, porque eu acho que é importante você respeitar suas vontades, sabe? Eu não virei vegetariano por um título pra ser vegetariano, ou ali o vegano passando. Eu não tô nem aí. Eu virei vegetariano por causas totalmente egoístas, porque eu comecei a ver como o consumo de carne me afetava energeticamente. Normalmente, as pessoas que viram vegetarianas fazem isso por duas causas. Ou pela causa animal,
ou por boicote à indústria. A indústria da carne é realmente nojenta. Se você quer saber um pouco mais, assiste esse documentário aqui chamado Cowspiracy. Costumava ter na Netflix, não sei se ainda tem. E eu, sinceramente, não tô nem aí pros bichos. Eu acho que tem vaca demais no mundo, porque estão produzindo vaca que só a porra. Isso tá fazendo mal ao planeta. Tem mais é que morrer metade. E eu também tô nem aí pro planeta. Eu acho que se o ser humano tá fazendo o que tá fazendo com o planeta, se o ser humano tá destruindo o lar dele, ele tem que sofrer as consequências sim. Tem todo mundo é que se fuder, o mundo tem mais é que acabar e tem que vir a próxima espécie. Porque eu, sinceramente, não amo a humanidade a ponto de ter esse senso de preservação não, sabe? Eu acho que a gente tem que colher o que a gente tá plantando. O que a gente tá plantando é morte e uso nem um pouco consciente de recursos por causa do sistema capitalista fudido. Infelizmente, quem tá sofrendo com isso agora são as classes inferiores, mas eu acho que eventualmente vai todo mundo se fuder e é pra todo mundo se fuder mesmo. Essa não foi minha primeira experiência com o vegetarianismo / veganismo. Em 2008, passei um ano mais ou menos vegetariano, 2008, 2009. Só que eu não comia nada, então eu só tava não comendo carne, não tava me nutrindo, eu não estava preparado pra isso ainda, porque eu tinha um paladar infantil ainda. E desde então, eu parei de comer carne vermelha. Então, de 2008 a 2018, por 10 anos, eu não comi carne vermelha. Eu comia algumas vezes solta, sabe? Mas nunca foi algo que me encheu os olhos e tal. Eu sempre preferi muito mais frango. Só que eu comia muito frango. Aí, depois que eu parei de comer carne por esse período, todos os tipos de carne, eu comi várias carnes algumas vezes pra ver os efeitos que tinha no meu corpo. E eu percebi que frango me fazia muito mais mal que carne vermelha. Porque todas as vezes que eu comi frango, eu fiquei extremamente ansioso, a ponto de comer um colchão em um lugar e não conseguir dormir a madrugada inteira em uma crise de ansiedade. Ah, Lucas, mas isso é psicológico. Primeiro, se fosse psicológico, foda-se, porque é algo que tem me feito muito bem pra mim. E segundo, é totalmente coerente que frango deixe você ansioso, levando em conta que nasce um pintinho e injetam um monte de hormônio nojento dentro dele pra que ele vire uma galinha em uma semana. E é uns bichos que ficam correndo pra um lado e pro outro. Galinha é um bicho ansioso. A mente afeta diretamente o corpo. Se você tá ansioso, ou se você tá triste, você reage tendo, sei lá, uma dor de barriga, ou então você se estressa e fica cheio de hematoma. Tem muita gente que tem esse tipo de coisa. Então é lógico que a mente afeta o corpo, é lógico que seu estado de espírito afeta seu corpo. Como eu disse, eu não sou contra o consumo de carne, só que eu não gosto de estar ingerindo o corpo de um ser que viveu uma vida horrível de dor e de miséria, de estupro, tortura, encarceramento. Eu não acho que a energia que eu estou botando pra dentro do meu corpo é algo legal, sabe? Quando a gente tá triste, a gente libera substâncias. Quando a gente tá com raiva, a gente libera substâncias. Mente e corpo são uma coisa só. O grande problema de todo esse sistema e de tudo é que se faz uma dissociação muito grande de mente e corpo, quando na verdade é uma coisa só. Então eu não teria problema nenhum em comer uma vaca que foi feliz, tá ligado? E eu sei que essa crença em energias, essas coisas, são muito particulares minhas e que isso é algo que envolve fé, podemos dizer assim, e ninguém é obrigado a acreditar nisso, só que é algo que eu sinto muito nitidamente, eu sinto de uma forma forte e que pra mim faz sentido. O propósito desse vídeo não é fazer ninguém virar vegano ou vegetariano, porque eu realmente não tô nem aí pros seus hábitos. É só dizer que às vezes é importante a gente questionar o que a gente foi ensinado a fazer e doutrinado a fazer. Às vezes é importante você ver se aquilo que você sempre fez, simplesmente porque é o que se faz, te faz bem. Eu acho que é importante você cortar alguns hábitos pra ver o efeito que as coisas têm em você. Porque no fim das contas, pra mim, eu culpava a ansiedade por milhões de coisas, só que eu tive uma grande melhora parando de comer frango, tá entendendo? O bem ao planeta e o bem aos animais é só uma consequência. Eu quero fazer bem a mim mesmo, sabe? Porque eu realmente não vejo sentido em tu parar de comer carne se aquilo te faz mal, se tu tá o tempo todo reprimindo um desejo e se tu quer comer aquilo, sabe? Eu acho que realmente não adianta muito. Eu não acho que isso faz realmente bem pro planeta. Eu não acho que quando tu passa a vida não fazendo algo porque tu quer fazer parte de um movimento e não porque aquilo faz sentido pra tu e aquilo se torna uma privação, tu tá não sendo sincero contigo mesmo. Se tu não tá sendo sincero contigo mesmo, tu tá se fazendo mal. E de que adianta tu tá fazendo bem pra uma arruma de vaca e tá fazendo mal a tu mesmo, sabe? A questão é que a gente vive procurando um monte de resposta pra um monte de pergunta que pode ser respondida simplesmente se a gente ouvir o próprio corpo e ouvir o mundo, o universo, o que as coisas têm pra dizer pra gente, sabe?
Então o meu conselho é esse, tipo, eu acho que 21 dias sem comer carne, nada de origem animal, é um experimento válido, ninguém vai morrer por causa de 21 dias, então é um negócio que eu realmente indico que você faça. Mas acima de tudo, eu indico que tu realmente pense na tua vida e no que faz ou não sentido, e que no que fez sentido e que não faz mais. Eu acho que eu disse tudo que eu tinha pra dizer. Comenta aqui embaixo o que você achou, curta esse vídeo e compartilha, que é muito importante, tá? Um beijo, amo vocês. Ai meu Deus, minha cueca tá aparecendo, eu tô de cueca assim.